Continuando nossa aula sobre circuitos magnéticos, nós vamos começar essa parte aqui de avaliar como ele vai se comportar. Bem, primeiro, conforme nós já vimos, quando nós temos um circuito magnético, quem vai produzir o fluxo é uma bobina. Essa bobina aqui, ela vai produzir o fluxo magnético que vai circular no nosso circuito. Perceba que o fluxo ele vai ser proporcional à corrente e ao número de espiras, e o nosso fluxo também ele vai ser inversamente proporcional à relutância. Veja que nós também temos como utilizar essa fórmula: número de espiras vezes a corrente é igual ao vetor de densidade magnética vezes o comprimento. Vamos fazer um exercício agora para ver na prática como isso funciona. Nós temos uma bobina com 120 espiras. Essa bobina tem uma corrente de 500 mA. O comprimento do circuito magnético é de 15 centímetros ou 0,15 metros. Eu quero o campo magnético indutor e a força magnetomotriz. Primeiro vou pegar o campo magnético indutor, né? O número de espiras vezes a corrente dividido pelo comprimento do circuito magnético. Nós encontramos 400 ampere-espira por metro. E a força magnetomotriz é H vezes L, que é 60 ampere-espira. Outra forma de você fazer seria simplesmente o número de espiras vezes a corrente. Você encontraria a força magnetomotriz em ampere-espira, depois só divide pelo comprimento para encontrar o nosso H. Outro exercício aqui para a gente continuar a nossa prática. Eu quero calcular o fluxo gerado pela corrente elétrica nesse circuito. Veja que eu tenho 10 A, 200 espiras. Eu tenho um comprimento do circuito magnético de 80 centímetros. Eu tenho uma área de 10 por 15 centímetros. Primeira coisa, eu vou calcular minha relutância, que é o comprimento do circuito dividido pela permeabilidade, né? Que é 4.000 vezes a do vácuo, então é 4.000 vezes μ0, 4.000 vezes 4π vezes 10 a menos 7. Aqui eu estou calculando a área. Lembre-se sempre de calcular a área em metro. Se a área for dada em centímetro, converta para metro para fazer esse cálculo. Eu vou encontrar uma relutância de 10.610 ampere-espira por Weber. Continuando, nós vamos calcular o fluxo. O fluxo é o quê? A nossa número de espiras vezes a corrente dividido pela relutância que a gente acabou de calcular. Substituindo os valores, nós vamos encontrar um fluxo de 0,188 Weber. Para finalizar esse assunto, eu quero mostrar a vocês que circuitos magnéticos eles podem ser trabalhados igual nós trabalhamos com circuitos elétricos. Se eu tenho um circuito onde o fluxo se divide, eu vou separar esse circuito em partes menores para fazer uma análise como a gente faz em análise de circuitos. Veja o exemplo aqui na tela. Eu tenho um circuito onde neste ponto aqui, nesse vértice do meio, o fluxo se divide uma parte para baixo e outra parte pela parte cinza. Eu dei as permeabilidades tanto da área branca quanto da área cinza. Eu dei a área já em metro quadrado, dei a corrente que circula aqui e o número de espiras. Como que a gente vai fazer essa questão? Eu vou pegar e calcular a relutância de cada trecho desse aqui. Veja que todos os trechos têm 80 centímetros. Então, eu vou calcular a relutância de cada trecho desse aqui separado. Cada trecho branco tem 80 centímetros, eu vou calcular a relutância daqui. Cada trecho cinza também tem 80 centímetros, eu vou calcular a respectiva relutância. Prosseguindo para o cálculo, para a área branca, né, nós temos a relutância de 3.979 ampere-espira por Weber, porque a permeabilidade é 4.000 vezes a do vácuo. Para a área cinza, nós temos a permeabilidade de 2.000 e nós vamos encontrar uma relutância de 7.957 ampere-espira por Weber.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar meu circuito magnético como se fosse um circuito elétrico, onde a relutância é minha resistência. E eu vou resolver a minha resistência equivalente total. Isso aqui é um problema trivial de circuitos elétricos. Eu vou tirar a série dessas três resistências, né? Que é a soma. E isso daqui vai estar em paralelo com minha resistência R1. Então eu vou tirar o paralelo desses dois aqui. Então eu tenho um paralelo entre R1, que é 3.979, e 3 vezes 7.957, que é a soma desses três aqui. Fazendo esse paralelo aqui, eu vou encontrar uma relutância equivalente de 3.411 ampere-espira por Weber. Eu estou tratando como resistência porque eu estou fazendo o equivalente, mas o resultado final vai ser uma relutância, só lembrando. Agora que eu tenho uma relutância equivalente, ou resistência, já que a gente está fazendo a analogia, eu vou somar esses quatro valores aqui para me achar a relutância total. A relutância vai ser os 3.411 que nós acabamos de calcular e este aqui que é a soma desses três. Então minha relutância total é de 15.350 ampere-espira por Weber. Agora é só calcular o fluxo total. Substituindo na nossa fórmula de fluxo o valor da relutância que a gente acabou de calcular e corrente e número de espiras, nós vamos encontrar o valor de 0,025 Weber. E assim nós finalizamos essa questão, que é aparentemente complexa, mas trazendo nossos conhecimentos de análise de circuitos, a gente espero que não tenha sido tão difícil. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.